porão. Você se dá conta de quanto as coisas mudaram nos últimos 2 séculos. A partir desse momento, o padre falou longamente dos seus temores, enquanto o eremita, consertador de tendas, ouvia pacientemente, até o sol começar a entrar através das frestas da parede virada para o oeste e a pintar setas brilhantes no ar poeirento. Desde o fim da última civilização a memorabilia tem sido a nossa especialidade, Benjamin. Nós a temos conservado. Mas agora estou sentindo que ficarei na mesma condição de um sapateiro que tenta vender sapatos numa aldeia de sapateiros. O eremita riu. Seria possível vender se ele fabricasse sapatos de um tipo especial e superior. Receio que os escolásticos seculares já estejam começando a adotar esse método. Então saia do negócio de sapateiro, antes de arruinar-se. É uma possibilidade, concordou o abade. Mas é desagradável pensar nela. Durante 12 séculos, temos sido uma pequenina ilha no meio de um oceano escuríssimo. A guarda da memorabilia tem sido, para nós, um trabalho ingrato, mas sagrado. É apenas o nosso trabalho terreno, mas sempre fomos coletores de livros e memorizadores, e é duro pensar que esse trabalho breve terminará por se ter tornado desnecessário. Não posso acreditar que será assim. Então você está procurando passar na frente dos outros sapateiros, construindo estranhas armações no seu porão. Devo confessar que é o que parece. E que é que você vai fazer em seguida, para se manter à frente dos seculares? Construir uma máquina voadora? Ou reviver a máquina analítica? Ou talvez passar por cima da cabeça deles e recorrer à metafísica? Você me envergonha, judeu velho. Você bem sabe que somos monjas de Cristo em primeiro lugar, e que essas coisas são para outros. Não estava envergonhando você. Nada vejo de incoerente em que monjas de Cristo construam máquinas voadoras, apesar de ser mais do feitio deles construir máquinas rezadoras. Miserável! Presto um mau serviço à minha ordem cada vez que falo confidencialmente com você. Benjamin riu. Não tenho pena nenhuma de você. Os livros que vocês armazenaram podem estar bolorentos de tão velhos, mas foram escritos por filhos do século e serão tirados de vocês por eles. Para começar, você não tinha nada que se meter com os livros. Ah, agora você vai profetizar. Nada disso. Em breve o sol se esconderá. É profecia. Não, é meramente uma afirmação de fé na coerência dos fatos. Os filhos do século também são coerentes, por isso digo que duvidarão de tudo o que vocês fizerem. Tirar-lhes-ão a tarefa e depois denunciarão vocês como decrépitos. Finalmente, ignoraram os monjas inteiramente. A culpa é de vocês, pois deveriam ter ficado satisfeitos apenas com o livro que eu dei. Agora, sofram as consequências de se terem intrometido. Falara petulantemente, mas o que dissera estava muito próximo dos temores de Dom Paulo. A fisionomia do padre mostrou tristeza. Não me dê atenção, disse o eremita. Não me aventuraria a fazer
previsões antes de ver essa sua armação ou de olhar para esse mestre Tadeu que começa a me interessar, diga-se de passagem. Espere até que eu tenha examinado em detalhe as entranhas da nova era, se quiser receber conselhos meus. Bem, você não verá a lâmpada porque nunca vai à abadia. O que me impede de ir é a sua abominável comida. E você não verá o mestre Tadeu porque ele vem da direção oposta a esta montanha. Se vai esperar o nascimento de uma nova era para examinar-lhe as entranhas, é claro que será tarde demais para profetizar a sua vinda. Bobagem! Tatear o ventre do futuro faz mal à criança que vai nascer. Esperarei e depois profetizarei que nasceu e que não era aquilo por que esperava. Que animadora perspectiva! E o que é que você anda procurando? Alguém que gritou comigo uma vez. Gritou. Adiante-se. Que tolice. Para dizer a verdade, não espero que ele venha, mas mandaram-me esperar e deu de ombros espero. Depois de um instante, apertou os olhos brilhantes e curvou-se com súbita ansiedade. Paulo, faça esse mestre Tadeu passar por esta montanha. O abade recuou fingindo-se horrorizado. Agressor de peregrinos. Molestador de noviços. Vou mandar o senhor poeta para você e espero que ele venha e fique para sempre. Fazer o mestre passar pela sua toca. Que afronta! Benjamin, outra vez, deu de ombros. Muito bem. Esqueça-se do que pedi. Mas esperemos que esse mestre esteja do nosso lado e não do lado dos outros. Dessa vez, outros, Benjamim, Manassés, Ciro, Nabucodonosor, Faraó, César, Anegan II, é preciso continuar. Samuel nos preveniu contra eles e depois deu-nos quando tem perto de si sábios para aconselhá-los, tornam-se mais perigosos do que nunca. É esse todo o conselho que vou dar a você. Benjamim, já vi você o suficiente para eu durar outros 5 anos, por isso. Insulte-me, caçoe de mim, engane-me. Pare com isso. Vou-me embora, meu velho. É tarde. Tarde. E como vai indo esse ventre eclesiástico depois da viagem a cavalo? Meu estômago. Dom Paulo interrompeu-se para examinar-se e descobriu que estava melhor do que estivera nas últimas semanas. Está péssimo. Naturalmente queixou-se. E como haveria de estar depois da sua conversa? É verdade. El Shaddai é misericordioso, mas também é justo. Felicidades, meu velho. Quando o irmão Cornoer tiver reinventado a máquina voadora, mandarei alguns noviços jogar pedras em cima de você. Abraçaram-se afetuosamente. O velho judeu levou-o até a beira da esplanada. Benjamim ficou de pé, envolto numa veste de oração cujo tecido luxuoso contrastava estranhamente com o rude saco da sua túnica, enquanto o abade descia para o caminho e se afastava a cavalo na direção da abadia. Dom Paulo ainda podia vê-lo ao pôr do sol, naquele mesmo lugar, com a sua figura esguia destacada de encontro ao céu semi-obscuro, enquanto se curvava e murmurava uma oração sobre o deserto. Memento, Domine, onium famulorum tuorum, o abade murmurou em resposta e ajuntou, e possa ele no final de tudo,
ganhar de volta o olho de vidro do poeta num jogo de azar. Amém. Engoli positivamente, haverá guerra, disse o membro de Nova Roma. Todas as forças de Laredo estão se concentrando nas planícies. O urso doido levantou o acampamento. Há uma batalha de cavalaria, em estilo nômade, por toda a planície. Mas o estado de Chihuahua está ameaçando Laredo do Sul. Por isso a Negan se prepara para mandar forças texarcanas para o Rio Grande a fim de ajudar a defender a fronteira. Com plena aprovação dos laredanos. Naturalmente. O rei Goraldi é um tolo, disse Dom Paulo. Não o prevenirão da traição de Negan. O mensageiro sorriu. A diplomacia do Vaticano sempre respeita os segredos de Estado quando acontece ter ciência deles. Para que não nos acusem de espionagem, temos sempre cuidado com isso. Ele foi prevenido? Perguntou outra vez o abade. Claro. Goraldi disse que o legado papal estava mentindo, acusou a Igreja de fomentar a dissensão entre os aliados do Santo Castigo, numa tentativa de promover o poder temporal do Papa. O idiota chegou a contar a Negan que o legado o prevenira. Dom Paulo franziu a testa e assobiou. E que fez a Negan? O mensageiro hesitou. Suponho que posso dizer ao senhor, Monsenhor. Apolo está preso. A Negan mandou apreender os seus arquivos diplomáticos. Fala-se em Nova Roma de colocar todo o reino de Texarkana sob interdição. Naturalmente, ipso facto, a Negan incorreu em excomunhão, mas isso não parece preocupar a maioria dos texarcanos. Como o senhor sabe, a população é cerca de 80% idólatra e o catolicismo da classe dirigente sempre foi uma espécie de camada fina que nunca penetrou no povo. Então agora Marcos, murmurou tristemente o abade, e o mestre Tadeu. Não vejo como pode pretender atravessar as planícies sem levar uns tiros de mosquete, neste momento. Está claro, agora, por que motivo ele não queria fazer essa viagem. Mas não sei por onde anda, Padre Abade. Dom Paulo pareceu penalizado. Se a nossa recusa de mandar o material para a universidade deu causa à sua morte, não deixe que isso perturbe a sua consciência, Padre Abade. A Negan olha pelos seus. Não sei como, mas estou certo de que chegará até aqui. O mundo sofreria com a sua perda, pelo que ouço. Bem. Mas diga-me, por que é que você foi enviado para nos relatar os planos de Negan? Estamos no Império de Denver, e não vejo como esta região poderá ser afetada. Ah, mas por enquanto, só contei o princípio da história. Negan planeja unir o continente, eventualmente. Depois que Laredo estiver firmemente dominado, o cerco que o tem ameaçado estará rompido. Então, a etapa seguinte será Denver. Mas não seria preciso ter linhas de suprimento através do território dos nômades. Isso é impossível. É extremamente difícil e é isso que torna certa a próxima etapa. As planícies formam uma barreira geográfica natural. Se fossem desabitadas, Negan poderia considerar sua fronteira ocidental segura, na situação atual.
Mas, para